Abra aí o texto que estamos, 2 Reis, capítulo 5. E vamos extrair daí essa mensagem a respeito da fé. Fé faz parte da estrutura da salvação. Sem fé, diz a Bíblia, que é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então fé é algo que você não pode deixar de tratar na sua vida. É pela fé que você tem esperança sobre a volta de Cristo. É pela fé que você acredita que Deus vai fala com você. Então pela fé você consegue ter esse parâmetro para que você se preocupe com ela, cuidando dela, valorizando-a e dando a ela uma condição de ser guardada, protegida, porque a fé, ela é muito valiosa para você. Bem, o texto aí, a gente já havia falado há alguns domingos na EBD, a respeito desse homem chamado Naamã, e a fé começa a ser produzida no coração dele por uma informação de uma escrava. Uma escrava dá a ele uma informação valiosa, preciosa, e ele aceita essa informação, ele tem uma atitude de relação com essa informação, e é justamente isso que acontece conosco. A menina na casa dele, subordinada a ele, presa, escrava, dá a informação de que se ele estivesse na presença do profeta, que está em Samaria, a menina diz, a sua doença seria curada. Você precisa de uma informação ou várias informações que venham da parte de Deus, e é por isso que eu vou ler só esse texto com você aí, para a gente discorrer. Pega comigo aí, 2 Reis capítulo 5, versículo 10, e olha como que se inicia aí. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado. Essa ideia de estar zangado é o que vamos trabalhar hoje aqui na EBD. Às vezes nós ficamos zangados pela forma como Deus diz, pela escolha que Deus fez, pela direção que Deus nos faz entender, e a gente dá à fé uma certa oscilação. Não pode ser. Deus não diria isso. Deus não falaria isso. E é por isso que a gente vai trabalhar hoje da seguinte maneira: se basear na necessidade de conversão, porque a fé em Cristo, a fé no cristianismo, é ela que converte as pessoas, é ela quem muda a vida das pessoas. Então vamos começar com essa informação. A fé, ela não é uma fé dada ao léu de forma aleatória. Deus não chega para você, Ele que é aquele que tem na realidade a concessão da fé, Ele não chega para você e diz assim: vou te dar uma fé. Não, Ele diz assim: vou te dar uma fé. E nessa fé existem informações, estruturas orientativas. Nessa fé existe uma série de princípios, estatutos, meios, estratégias, e é assim que Deus faz. A fé que o Espírito Santo de Deus vai falar com você e vai te dar informação a respeito dela, ela é uma decisão soberana, que vai dizer para você quem, onde, quando crer. Então a fé que o cristianismo dá às pessoas é uma fé que é composta, estruturada de direção. Eu quero te dizer o que você vai fazer. Eu quero te dizer onde isso
vai acontecer, quando vai acontecer e quem vai fazer isso acontecer. Então a gente precisa entender isso. A fé, eu explicava essa semana para uma pessoa, ela pode ser entendida. Tem hora que ela não dá a você e a mim o privilégio de ser analisada logicamente, mas entendida ela pode ser. E aí cabe a mim, a você, a considerá-la como uma lenda, como uma mitologia, ou como um estilo de vida a ser seguido. E é por isso que a gente precisa ficar atento à informação da fé. Em quem acreditar? Nesse capítulo de 2 Reis, aí, nessa condição desse texto, aí, você observa que há uma informação em quem acreditar. No profeta, no representante de Deus. A menina lá na casa de Naamã dá esse tipo de informação. E a fé cristã, ela tem essa característica. Ela diz em quem você deve acreditar. Então, não é em qualquer coisa, não é se apegar a qualquer fato, a qualquer pessoa. De maneira alguma. A fé tem uma especificação em relação a isso. Porque você não pode deixar de entender que na fé tem informações. Então não é só fé, é fé que tem informações. Então aí no texto de 2 Reis capítulo 5, tem-se essa informação: se o meu Senhor estivesse em Samaria, na presença do profeta que lá tem. Então a fé, para que você comece uma iniciação com ela, diz em quem você tem que acreditar. E aí no texto você vê claramente isso, era Eliseu, o representante de Deus. A fé não deveria ter sido encaminhada ao rei como o rei e como o próprio Naamã inicialmente faz. Pega a carta do rei e vai ao rei de Israel. Não era para ir ao rei de Israel. Não resolveria. Tanto que no texto o rei de Israel fica apavorado. Não sabe o que fazer, mas não saberia. Então não era o rei, não era a força e a valentia do próprio Naamã com as suas habilidades bélicas que resolveria a sua questão, o seu problema de infecção bacteriana crônica, a lepra. E não era a estrutura que o rei tinha, que ele tinha, não era nada disso. Em quem se procura? Essa pergunta tem que ser respondida, porque muitas pessoas dentro da igreja procuram pessoas erradas, estruturas erradas, forças interiores erradas, porque a fé ela precisa de uma canalização correta. E a gente entende isso. Quando você vai no Salmo 33, versículos 16, 17, a Bíblia diz que não é o rei que garante vitória, não é a força de um soldado, a valentia de uma pessoa, ou a habilidade que ela tem que garante vitória, e não é a estrutura, que é o cavalo que garante vitória, é Deus. Então quem procurar com essa fé que quero iniciar, que quero realmente corresponder, porque a fé precisa de uma correspondência. Como? Quem? Essa fé ela precisa ser direcionada ao próprio Deus, e não a outra pessoa, e não a outra estrutura, e não a outra força humana interior, ou outro tipo de habilidade que você tenha, de maneira alguma. Agora, se eu começo a pensar que eu tenho que ter esse discernimento em quem acreditar, então eu preciso acreditar em Deus. Se eu preciso acreditar em Deus, eu preciso acreditar em Deus, eu preciso do segundo passo. E qual é o segundo passo? Como que eu vou acreditar em Deus? Como?
se eu já sei que devo acreditar em Deus? Porque a fé possui inusitados meios, estratégias, envolvimentos que Deus faz, maneiras esquisitas que Deus envolve as pessoas. Como acreditar em Deus? Isso é um chamado à descoberta. Eu preciso descobrir o quê? A valorizar, a aceitar e aguardar que essa minha procura, para que eu tenha essa descoberta, vai valer a pena. Então eu só faço coisas que eu presto atenção, onde serei favorecido, vai valer a pena. E eu tenho que pedir misericórdia a Deus. Deus, deixa eu te buscar, descobrindo que essa fé depositada no Senhor, apesar das suas estratégias inusitadas, dos teus meios não comuns, das suas propostas e maneiras que me fazem envolver com essa fé, que às vezes é tão diferente daquilo que eu penso, do meu padrão, é algo vantajoso. Então, se eu já começo dessa maneira, eu vou para o texto pensar justamente nisso. Eu me movimento em relação a isso. Agora, se eu respondo em quem acreditar, como acreditar, eu sou motivado a como acreditar baseado na vantagem que se tem, eu vou para outra pergunta: onde acreditar? Onde posso eu acreditar nesse Deus? E aí, a gente vai descobrindo que no lugar que estamos, nas circunstâncias que temos, na palavra bíblica que foi falada, no conteúdo que Deus dá, naquilo que foi exposto, e quando essa menina na Síria fala a esse respeito sobre a fé, justamente tinha uma circunstância, tinha ali uma palavra, e se ouviu essa palavra naquela circunstância, então eu posso acreditar onde eu estou, da forma como eu estou, do jeito que eu estou sendo envolvido pelas circunstâncias. Então, se eu respondo quem, se eu respondo como, se eu respondo onde, eu tenho que responder quando. Então é essa a pergunta: em quem, como, onde, quando. O momento é agora, porque eu não posso procrastinar mais. Quando eu isolo a fé, não cuido dela, quando na realidade eu faço com que a minha fé seja desprezada, eu estou protelando a minha experiência com Deus. Porque eu vou ver Deus pela fé, eu vou experimentar Deus pela fé, eu vou ouvir Deus pela fé, eu vou entender certas coisas que Deus quer me falar pela fé. Então, eu começo a entrar no texto, no versículo de número 10. A proposta da fé consistia em uma atitude alcançável. Deus, quando vai falar com você a respeito de você crer, de você esperar nele, de você ter uma expectativa de que ele vai se manifestar, Deus faz isso de forma que você possa alcançar. Por que Deus faria isso com você? Por que Deus faria isso com a igreja? Daria uma expectativa inalcançável, daria uma expectativa onde não se pudesse colocar as mãos. Porém, nós somos muito influenciados pelo mundo, mas muito. E o mundo faz certas propostas que contrapõem a fé todos os dias. A proposta da fé dizia o que iria acontecer no final, e diz, porque Deus, ao te fazer uma proposta, Ele faz uma proposta com o princípio, com o meio e com o fim. Sempre foi assim. Deus, ao te fazer uma proposta, te faz uma proposta com princípio, meio e com fim. Mas no princípio tem que se ter fé, no meio tem que se ter fé, e no final também.
Aí no texto a fé dizia como proposta o que ia acontecer no final: você vai ser curado, Naamã. Mas também diz aí o que se deveria se fazer no início: você terá que comparecer na presença do profeta Naamã. E o processo meio não se diz, mas pelo princípio, pelo final dito aí, você percebe que em qualquer fase da vida deveria se ter fé. Deus vai apresentar para você um plano definido de início, meio e fim. Então no texto aí de 2 Reis, capítulo 5, Naamã, você crê para se movimentar até o profeta. Obrigado, João. Então no início a gente vai ter que ter a fé. Vou deixar essa fé para acreditar, vou deixar essa fé aí para me relacionar com ela no meio. Não. Naamã, você crê para se movimentar até Samaria. E ele faz isso. Ele faz uma comitiva. Ele relata ao seu rei o que a menina escrava tinha dito. Fé sem obras, ela é na realidade morta, inexistente. Só que esse movimento é algo alcançável. E começa a se preparar, porque a proposta que Deus tem para a igreja congregacional do Rio Branco tem a ver com o movimento. E nesse movimento é a declaração, ou é a iniciação explícita de que você de fato está indo em direção a uma fé. Continua. Naamã, você crê que para entrar nas águas 7 vezes e para ser curado há de se ter um movimento necessário e com fé, e esse é o processo. Resultado final: Naamã, para você ser curado, você precisa crer. Então, todo o processo inicial, meio e fim, envolve a fé. E vamos aprofundar da seguinte maneira. Versículo 11. Diz Naamã. Fala, Naamã. O que está dentro do seu coração? Se revele. Deixa a gente saber o que se passa na sua interioridade. E pelas expressões de Naamã se observa o que estava dentro do seu coração. O que? Incredulidade. O texto diz que ele ficou indignado. Naamã, eu não estou te entendendo. Eu tenho uma proposta, ela foi te dada, você está no meio do processo, só que você não quer chegar ao final do processo. O processo começou na sua casa. Eu te despertei através de uma frase profética: se você estivesse em Samaria, na presença do profeta, ele te curaria dessa lepra. Você aceitou isso, fez uma comitiva, pegou uma carta do rei, se apresentou ao rei, foi na casa do profeta, e agora a palavra profética para te dar um resultado final foi lançada na sua presença, e você está indignado, nervoso, bravo. Qual que é a exigência da fé aí? Porque diz o texto bíblico que Naamã estava indignado, bravo. Bravo com o quê? Com a palavra profética? Com a forma de comportamento do profeta? Bravo como foi a forma designada e elaborada pelo próprio Deus para tratá-lo, e ele pensava que deveria ser de outra forma. A indignação de Naamã representa a falta de entrega, porque a fé que Deus vai te propor vai ter que ter entrega da sua parte. Não se tem fé sem entrega.
Não se tem cristianismo sem entrega. Não se tem voz de Deus sem entrega. Sem entrega a fé não se manifesta. A indignação de Naamã é a recusa da soberania de Deus em tomar uma decisão, porque Deus, através do representante que ele tinha naquela época, Eliseu, tomou uma decisão. E Naamã havia se revoltado contra essa decisão, contra as ordens de Deus. Isso é muito comum dentro da igreja. As pessoas se revoltarem contra as ordens e contra os ensinamentos do próprio Deus. E quando você vai lá no Salmo 107, versículo 11, fala sobre esse tipo de comportamento humano, esse tipo de comportamento que as pessoas têm. Diante da gravidade desses fatos, as pessoas não conseguem crer. Naamã, e diz o texto, ficou indignado, não conseguiu crer. E o que isso deu a ele? Um esgotamento, uma ausência de expectativa. E a sua ajuda estava comprometida, porque não havia cura para a lepra. Exatamente como está escrito em Mateus, capítulo 13, versículo 53, Jesus Cristo na sua terra natal não fez mais, não se manifestou mais em função da incredulidade deles. Quem diz que isso não acontece dentro da igreja? É por isso que nós precisamos discipularmos os nossos membros, falarmos a respeito da fé. Você precisa ter fé. Não tenho, não sei, não consigo. Ensiná-los a procurar a Deus para que Deus tenha misericórdia, sendo Deus aquele que é o grande ser que concede a própria fé. A fé é concessão, é Deus quem dá. E a gente precisa ensinar isso às pessoas. Porque essa ideia de ficar bravo, essa ideia de ficar revoltado, essa ideia de ficar indignado em relação a uma palavra profética dita pelo profeta, é uma ideia de revolta, de um comportamento humano muito comum. Só que ele expressou isso, e muitas pessoas, irmãos, irmãs, não expressam isso, mas são profundamente revoltados com a informação da fé. E precisam de cura. Naamã, no versículo 11 diz: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo. O que é isso? Isso significa as pessoas que procuram dentro da igreja a sua maneira pessoal, subjetiva de crer. As pessoas querem dominar o que Deus fala, e não ser dominado por aquilo que Deus diz. Naamã queria ditar as ordens da fé, mudar o conteúdo da fé, e não aceitar o que a fé propunha, ou o que a fé propõe. Isso é muito comum dentro da igreja. Naamã ainda diz: ele deveria orar por mim, procurar o seu Senhor. Imagine só, alguém que não tinha experiência com o Deus de Israel, queria dizer como que o Deus de Israel haveria de se comportar. Isso é muito comum. O mundo lá fora não tem uma experiência espiritual da igreja, mas o mundo se habilita, ele se coloca numa posição onde ele quer falar como é que a igreja deve crer. E nós temos que estarmos atentos a isso, não vai dar certo. E nós vamos ao mundo, somos influenciados, pegamos uma série de conceitos e influências que o próprio mundo dão, e vamos para a igreja, e chegamos na igreja e queremos colocar essas influências que o mundo dá, dizendo que essa é a forma de crer. É exatamente isso que Naamã faz. Naamã, um cidadão do mundo, arraigado às suas culturas, no seu país, adorador de um Deus que não era o Deus de Israel, chegou na casa do profeta e queria dizer ao profeta como que deveria ser
como que deveria, na verdade, processar a ideia de crer em Deus, como que deveria ter o êxito. Então, quando Naamã fala assim, ele oraria ao seu Senhor, seu Deus, Naamã está impondo e dizia, deveria ser assim. O mundo faz muito isso. Alguém que não tem experiência nenhuma com Deus, queria dizer ao profeta, que tinha uma experiência com Deus, como se deveria agir na fé. Meu Deus, está tudo errado. O mundo nunca vai poder e não pode, apesar de querer ter esse poder, mas o mundo não pode dizer à igreja como que se deve crer, de maneira alguma. E é por isso que as pessoas falham, é por isso que as pessoas se sentem esgotadas, com as suas expectativas caídas. E foi exatamente isso que aconteceu com Naamã. Naamã chega de frente à casa do profeta e se sente decepcionado. Ele queria dizer como se faria, como que deve ser interpretado. Naamã ainda fala mais, que o profeta deveria colocar a mão sobre o lugar doente, a sua doença, e curar. É o mundo querendo dizer como que Deus deve fazer, como que Deus na realidade deveria e deve se comportar. Naamã queria controlar o resultado, e o mundo diz a mesma coisa. Eu tenho uma resposta para a igreja, e sei como a igreja vai ter resultado, como chegar ao êxito. O mundo faz esses apontamentos, o mundo diz que tem uma solução para a igreja, o mundo faz isso dentro de uma condição própria. Não é pelas revelações bíblicas, não é pelas revelações das Escrituras, não é pelo raciocínio dado por Deus, mas é pela lógica controlada pela expectativa humana. E é exatamente isso que Naamã tinha em frente à casa do profeta: uma lógica, uma expectativa humana, um raciocínio lógico. Não era uma revelação. Não, eu não quero receber desse homem uma revelação, eu quero que seja dessa maneira, dessa forma, desse jeito, porque isso é mais lógico, é mais racional. E a gente tem que ficar atento em relação a isso dentro da igreja. Quando você vai no versículo número 12, Naamã tenta controlar a palavra da revelação da fé, através de comparações. E é isso que o mundo faz com você todos os dias. Olha aqui no mundo, tem coisas aqui que aí na igreja não tem. E não tem mesmo. E nessas comparações, Naamã diz que o que está lá fora é melhor do que aquilo que está aqui dentro. Essas comparações são para dizer que o que se deve crer lá fora é melhor do que aquilo que se crê aqui dentro. É exatamente isso quando ele diz que Abana e Farpar são rios melhores do que o Jordão. Tem rios melhores do que você tem aí? O rio Abana e o rio Farpar são rios melhores do que você tem. O que Naamã está fazendo? Uma comparação. O mundo vai fazer comparação com você. O jeito que você crê, o método que você pega, tem métodos melhores e Deus aceita. Aí a gente vai aprofundar no versículo 12. Porque tudo isso faz Naamã um ser ter uma posição que menospreza a revelação da palavra profética. Conheço um rio melhor, Abana e Farpar. Você está fazendo errado. Você deveria sair, me atender, orar ao seu Deus, colocar as mãos. O profeta não saiu para atendê-lo, mandou um recado através
do seu discípulo. Naamã queria reduzir o valor da palavra profética. Naamã atribuiu o verdadeiro valor, não dando a importância àquilo que se diz, porque a fé diz algo, mas aquilo que ele pensava, achava, tinha como meio de interpretação. Só que Deus, tendo misericórdia de Naamã, desapontou Naamã. Para produzir fé na vida das pessoas, Deus muitas vezes desaponta pessoas. O texto diz no versículo 12 que ele saiu dali bravo, indignado. Uma pessoa que vai embora de um lugar bravo, indignado, é uma pessoa com certas características. Quais? Primeiro, é uma pessoa radical. Por que você ficou nervoso? Por que você radicalizou? Por causa de uma palavra profética que não foi da forma, do jeito, da maneira como você queria? Uma pessoa brava, geralmente ela tem a característica de fugir, de não ser flexível, de ter uma única direção e só aceitar a sua direção e dizer que aquilo é verdade, de outro jeito, de outra forma não vale. E aí começa Deus tendo misericórdia das pessoas. Se você conhece gente assim dentro da igreja, não é mera coincidência. O que fazer com a braveza de Naamã? Ele precisava de fé ao ponto de concluir o resultado. Ele começou bem, ele estava indo no processo bem, só que ele precisava chegar no final e colocar a mão naquilo que de fato foi proposto pela fé. Lá na casa dele, você será curado se estiver na presença do profeta. Só que quando ele chega lá, quase no final, ele tem um desapontamento. Deus desaponta as pessoas, sim. Passa lá pelo Salmo 119, versículos 67 e 71, e você vai compreender isso melhor. Mas Deus, que é um ser sempre proposital, Ele faz isso com objetivo, porque a fé que Deus dá tem um objetivo. O que fazer então com a braveza de Naamã? O que fazer com a indignação de Naamã? O que fazer com a incredulidade das pessoas que estão dentro da igreja? O que fazer com as pessoas que estão oscilando na fé? A gente tem que ir atrás de uma solução para isso. E a solução que Deus encontrou para isso, e geralmente Deus encontra, e as pessoas podem testemunhar historicamente que isso é verdade, Deus começa a quebrar as pessoas. Como que você faz com algo que é rígido, que é radical, que é invariável, que é cabeça dura? Como é que você faz com isso? Isso precisa ser quebrado. E Deus começa a quebrar Naamã. As pessoas precisam serem quebradas para terem fé. Verdade. As pessoas precisam serem quebradas para se converterem. Detalhe: ninguém se quebra de uma forma espontânea, voluntária, de maneira alguma, a não ser que seja forçado a se quebrar, porque quebra dói. Quebra incomoda, quebra tira o eixo, desloca. E quando se precisa quebrar, a ideia de quebrar não é deixar quebrado, é reconstituir, fazer reparos, fazer de novo. E é por isso que em Jeremias tem-se a exemplificação da olaria, o vaso que quebra, mas é refeito, melhora. A exigência da fé para as pessoas, quando a fé encontra um bloqueio,
Quando a fé encontra uma resistência, mas a fé que Deus dá é uma fé boa, perfeita, agradável, objetiva, no sentido de dar às pessoas uma experiência com o próprio Deus, e Deus, com tantas alternativas, Ele quebra as pessoas. É por isso que, irmãos nossos, pessoas no mundo são tão quebradas. Não parece um caminho correto, não parece um caminho feliz, bem-aventurado, não parece um caminho gostoso, e não é. E para Naamã ali, diante da casa do profeta, não era um caminho gostoso, porque ele estava decepcionado. E decepção tem a ver com quebra. Deus decepciona as pessoas para que elas sejam quebradas, para que haja uma revisão, uma nova reformulação de conceitos. E o profeta estava ali dando um comunicado, uma palavra profética, e Naamã revoltado, indignado, decepcionado. Isso não vai dar certo. O cara nem me atendeu. Ele manda uma palavra simples demais. Isso é quebra. Eu não posso dar credibilidade a uma palavra tão simples, ainda pelo empregado. Não é nem por ele. Como que eu vou dar valor a isso? Como que eu vou aceitar isso? Como que eu vou guardar isso? A fé quebra. Deus usa pessoas, circunstâncias, para ajudar essas mesmas pessoas a serem quebradas. Deus usa muitos recursos, porque tem, para fazer com que as pessoas tenham fé. As pessoas que começam a comparar o mundo com a igreja precisam serem quebradas, porque essa comparação, ela não é uma comparação agradável a Deus. São ambientes diferentes, isso não vai dar certo. As pessoas que se revoltam, ficam indignadas como Naamã, que se radicalizam, isso não é verdade, e Deus as ama profundamente, precisam serem quebradas. A circunstância que Deus moveu foi a lepra. As pessoas que Deus usou para que Naamã fosse quebrado foram os seus próprios empregados, soldados. Aí a gente vai vendo a misericórdia, a graça de Deus. Deus iniciou essa quebra na vida de Naamã pela palavra da informação da menina. Lá na casa dele, lá já começou a ser quebrado. Não havia esperança. Se surgiu a esperança, ele teve que ceder um pouco. Puxa vida, tem essa esperança, essa palavra. Deus decepcionou Naamã quando o rei de Israel demonstrou que nada podia fazer, e ele chega com a carta lá diante do rei de Israel. O rei de Israel rasga a roupa. Aí Naamã olha aquilo: meu Deus, esse homem não pode fazer nada por mim, fui iludido. Mas não era. Deus ainda continuou a decepcionar Naamã quando, de frente à casa do profeta, nada saiu da forma como ele imaginava. Deus quebra as pessoas, e aí vamos colocar as pessoas no sentido plural, quebram, quando as pessoas sabem que nada estão saindo como elas pensavam, imaginavam, e as pessoas são quebradas. Por que o Senhor faz isso? Deus quebrou as pessoas quando os subordinados, pessoas próximas a Ele, começam a falar a respeito da mudança de ideia. Naamã, você tem que mudar, você não pode ser tão radical. Só existe uma chave, uma única esperança para você, aceite isso. Muitas vezes, não poucas, Deus leva as pessoas a terem uma única opção: ou você crê, ou você morre. Ou você crê, ou nada acontece. Ou você crê, ou as coisas ficam da forma como estão.
Ou você crê, ou você não experimenta. Pastor, você está sendo muito radical. Leia o texto em Mateus capítulo 13, versículo 53. Jesus não fez muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Quebrou, e aí? E sabe o que acontece no texto bíblico? É que Naamã desce quebrado. Muitas vezes a gente tem que entender isso. A quebra é ali que a fé vai brotar, surgir. Quando você vai em Ezequiel 34:4, você percebe que ali existem pessoas, ovelhas de todos os tipos, quebradas, perdidas, fracas, doentes, desgarradas. E a fé está ali. Naamã, convencido pelos soldados, pelos seus empregados, vai em direção ao Rio Jordão, quebrado, já tinha sido decepcionado pelo rei, pela forma e a maneira como o profeta o tratou, pela palavra profética que o Eliseu, no caso, designou. E Naamã vai descer para o Rio Jordão quebrado, mas com fé. Então a fé sempre procura as pessoas quebradas, fracas, doentes, desgarradas, perdidas. E é assim. E na escola dominical de hoje eu tenho que finalizar da seguinte maneira, para fazer aí uma síntese. A fé cristã, ela tem uma direção para você. Assim como a fé cristã, comparada a essa informação de 2 Reis capítulo 5, tinha uma informação para Naamã. A fé cristã nos faz crer que não é um rei, que não é na realidade a força do nosso braço, a nossa habilidade, a nossa condição de manipular, a nossa condição de dominar. A fé cristã nos diz que não é a estrutura, é Deus. Primeiro ponto, é Deus. E às vezes nós temos dificuldades em acreditar em Deus, e isso só é possível pela descoberta. Você precisa descobrir que Deus, Ele merece a sua confiança, e através disso você dá valor à fé. Onde está essa fé que eu tanto preciso e não a tenho? Ela está num ambiente que me permite observar. Eu preciso também falar isso com Deus. Deus, eu preciso observar esse mundo espiritual, assim como Naamã observou a possibilidade de uma cura proveniente de algo que ele não tinha. Deus, eu não posso protelar isso mais, eu não posso procrastinar isso mais, porque quanto mais eu protelo, menos experiência eu tenho, e quanto menos experiência eu tenho, menos eu te conheço, e quanto menos eu te conheço, eu deixo de saborear aquilo que o Senhor tem para mim. A fé, ela propõe algo alcançável, só que eu tenho o meu padrão, só que eu tenho a minha forma de pensar, a minha visão de mundo. E aí eu vou entender dentro das Escrituras que toda proposta de fé exige tempo e processo, exige tempo e processo, exige tempo e processo. Quando eu vou compreendendo essas coisas, eu vou criando uma certa expectativa. Só que ainda tenho dificuldades em crer. E quando eu tenho dificuldades em crer, eu me esgoto, porque a fé propõe algo sensacional, maravilhoso, só que eu não estou conseguindo crer no que ela propõe. Então eu me esgoto com isso. Eu, na realidade, me vejo dentro de uma condição onde minha expectativa cai. Eu me apavoro. É exatamente a experiência de Naamã. Diante do rei ou diante do profeta,
foi um esgotamento. Saio de tão longe, venho de tão longe, com tanta esperança, e não é do jeito que eu quero, e não é da forma como eu quero. Naamã, ele queria ser o senhor da proposta da fé, o dono da proposta da fé. Ele queria dominar a proposta da fé. Isso não vai acontecer. A fé já tem uma proposta dada pela soberania de Deus. Crê em mim, crê nos meus estatutos, nos meus mandamentos. Naamã queria ter o domínio disso. Naamã queria, na realidade, fazer com que a proposta da fé estivesse dentro da manipulação que ele queria. Isso não vai acontecer. O mundo quer fazer isso conosco todos os dias, dizer para você como que você tem que crer. Essa informação não está lá fora, está dentro das Escrituras. O mundo não pode dizer como você terá esse resultado dentro da igreja, mas ele se propõe a fazer isso. Não. Naamã menospreza o critério de Deus, baseado na palavra profética dita por Eliseu. E a gente vê que dentro dessa situação, Naamã queria mudar o método. As pessoas dentro da igreja estão recebendo influências querendo mudar o método. Então não é pela oração mais, não é pelo jejum mais, não é pela leitura bíblica mais, não é pela prostração diante de Deus mais, é por outro método que o mundo quer dizer qual é e não é. Continua sendo pela fé, orando pela fé, jejuando pela fé, lendo Bíblia pela fé, esperando que Deus fale para você, por você, pela fé. Mas o mundo não consegue entender isso. Como que sai um cara, pode vir, Sânzio, como que sai um cara de Samaria, como que sai um cara da Síria e quer dizer ao profeta como que tem que ser? A gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Não tenha medo das quebras. Por Deus chamar, é possível que haja uma necessidade de quebrar. Não se apavore com isso. Pela fé, as pessoas são quebradas, e isso dói. Mas por que as pessoas são quebradas pela fé? É para que elas percebam que não são elas que manipulam, não são elas que na realidade possuem o controle, não são elas que têm o domínio. Vou finalizar da seguinte maneira: a fé se instala quando as pessoas estão quebradas. A fé, ela consegue fortalecer quando as pessoas estão fracas. A fé, ela propõe cura para as pessoas que estão doentes. A fé, ela propõe direção para os que estão dentro da igreja, se sentindo perdidos. A fé, ela é resgatadora. A fé do cristianismo, proposta pelo próprio Deus, quando as pessoas que aqui um dia estiveram, foram lá para fora e estão desgarradas. É por isso que Deus quebra. Semana que vem a gente vai finalizar isso. Não deu hoje, a respeito dessa pergunta. Não tenho fé. E dessa busca, mas eu sei que eu preciso acreditar em Deus. E a gente vai se basear em Marcos capítulo 9, versículo 24, para falar com Deus: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Ore pelos seus irmãos, pela sua família. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus te abençoe.